Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero só que mais uma vez com você aqui, neste canal. Vamos falar da palavra de Deus, querido. Nós temos uma palavra daquela que você precisa de parar e pensar. Sim, essa palavra, querido, ela é para nós. Nós que gostamos de fazer a obra de Deus. E para você também, que até hoje não se preocupou com isso, preocupe que hoje pode ser seu último dia de pregar o Evangelho. Sim, pode ser o último dia, pode ser a sua última mensagem. Então fale de Jesus agora para alguém. O momento é hoje. O momento é agora. Eu costumo dizer que quando você chega num determinado lugar, qualquer lugar, com o ambiente que você chegar, você não está na roda dos escarnecedores. Seja qualquer lugar que você estiver, fale de Jesus. Porque você é a última oportunidade que essas pessoas têm. E quando você chegar, você já pode, Deus vai falar no seu coração, chegou a novidade para este povo. Então fale de Jesus, no decorrer das conversas ali, que vai abrir um diálogo ali, que seja, onde você estiver, não deixe de falar de Jesus. Nunca deixe de falar de Jesus para alguém, que pode ser que no meio dessa turma que você está, pode ter alguém que precisa de Jesus. E mesmo se você estiver sozinho com alguma pessoa, dentro de uma conversa e outra, não deixe de falar de Jesus. Abra um diálogo, alguma coisa assim, crie alguma coisa, mas não deixe de falar de Jesus, porque isso pode ser cobrado de mim e ser cobrado de você. Cobrado de mim porque eu não falei do Evangelho, e cobrado de você porque ouviu eu te alertando sobre isso. Quando eu estou no templo, lá junto com os meus pastores, e quando eles falam da mensagem da salvação comigo, tiro a culpa deles, porque eles falaram comigo, e a responsabilidade deles passou para mim, e eu agora continuo fazendo a obra, porque isso começou de Jesus. Jesus começou com um discípulo, depois mais 2, depois chegou a 12 apóstolos, e depois chegou a 70, e chegou a 200, 1.000, 5.000, não tem número de pregadores do Evangelho nos dias de hoje, não tem como contar, está no mundo inteiro. Começou de quem? De Jesus Cristo. Começou de Jesus. Ele foi o início de tudo. Ele só alertou e lembrou seus discípulos o que aconteceu lá com João Batista. Quando João Batista já pregava o Evangelho, mas a verdadeira palavra, que quando João Batista que disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse assim: eu não tiro o pecado do mundo, eu prego contra o pecado. Eu prego a salvação, mas esse aí não, esse aí é a própria salvação, ô glória. Esse aí é a própria salvação. Capítulo 16, e os versículos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de Marcos, eu vou ler. Mas antes de eu ler, eu quero dizer a você uma coisa, numa boa mesmo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, e não deixe de acionar o sininho, viu? Aperte aí, e ser membro desse canal. Não te custa nada, só apertar lá, quer ser membro desse canal. Aperta lá e mande para nós a sua sugestão. Você não sabe como é importante para nós. As suas reclamações, o que você quiser falar, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós vamos, queridos, você sabe o que eu gosto de dizer? É que nós vamos para a glória. Lá na glória vamos ter muitos assuntos. Muitos assuntos lá em cima. E nós vamos encontrar lá não é um lugar de tristeza, é de alegria. Imagine nós lá na glória. Pensa comigo aí. Não precisa arrancar os seus cabelos, não. É isso aí. Pensa comigo. Lá na glória. Querido, você tem noção do que é a glória? Você tem noção? Então espalhe essa noção que você tem da glória. Espalhe que você tem aprendido a palavra de Deus. Espalhe para as pessoas. Deixa eu te falar, não deixe que essas pessoas vá para um lugar que não seja a glória de Deus. Não deixe. Se depender de mim, se depender de você, ninguém irá para o inferno, ninguém, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para mim nem para você. Agora nós vamos para lá por nossa livre e espontânea vontade, mas nós não queremos isso.
Você concorda? Então, se eu não vou, para que eu vou deixar você ir? Ah, Cléber, mas eu não. A Bíblia diz assim, ó, amarás o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, amarás o seu irmão como a ti mesmo. Se eu não quero ir para o inferno, você é o meu próximo. Por que eu quero que você vá? Nunca! Então, se você realmente é o meu próximo, vem comigo na palavra de Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, 15, 16. Jesus outra vez, no 14, diz, Jesus outra vez encontra com seus discípulos. Jesus, veja bem, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha pregado o evangelho em todos os lugares, né? E ele disse para os seus discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, até que seja revestido do poder, fiquem em Jerusalém, depois vocês vão sair para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, vocês vão sair pregando o evangelho. Não é? Aí eles fizeram isso, querido. Então, quando Jesus ressuscitou, encontrou com eles de novo, encontrou com eles e falou com eles, olha, escuta aqui, eu estou indo para o meu Pai, não é? O Espírito Santo vai descer, vocês ficam aqui, porque eu estou partindo, estou subindo, o Espírito Santo vai descer, assim que eu chegar, o Espírito Santo desce, e ele vai encontrar com vocês aqui, aí eles vão te encher de poder. Porque aquilo que vocês faziam, porque os apóstolos, onde eles punham as mãos, era curado. E só do vento passar assim, já era curado as pessoas. E muitos milagres aconteciam. Eles pregavam realmente o evangelho e faziam milagres através de Jesus, que Jesus estava com eles. Mas Jesus, agora eu vou subir, como é que vai ficar? Não, o Espírito Santo vai descer e vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas, como se eu estivesse aqui. Sabe? Eu agora, a partir de agora, eu sou o advogado de vocês, eu vou para o meu Pai e lá eu vou defender vocês, mas vocês seguem a ordem do Espírito Santo. Eu estou subindo, eu os orientei, mas agora quem os orienta é o Espírito Santo. Então, quando ele reúne seus discípulos, ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é quando ele contou com os discípulos. E no versículo 16 ele diz assim, e quem crer e for batizado, será salvo. Aí eu entro, querido, numa situação muito complicada, quando ele diz, quem crer, eu entendo aqui, querido, eu não sei você, mas eu entendo aqui, que ele está falando com gente grande, ele estava conversando com os discípulos, vocês vão pregar para quem? Vocês vão pregar para criança? Vocês estão na casa lá do pessoal, vem que tanto que vocês não vão pegar aquelas crianças, pelo contrário, não é? Eles vão correr para lá e para cá, não dê atenção para as crianças, não esquenta a cabeça com as crianças não, porque eles não têm noção do que está fazendo. Criança é criança, querido. Então, não se batiza criança, segundo o que eu entendo aqui, inclusive não tem lugar nenhum na Bíblia, se talvez você tenha algum lugar na sua Bíblia, você me fala, porque eu acho que eu estou muito cru, né, nesse negócio aí, porque ele disse assim, olha, e de pregar o evangelho a toda criatura. Se pregar o evangelho, eu não vou falar com criança. Criança, você vai brincar de bolinha de gude com eles, você vai, se for menina, você vai cantar de rodinha com ela. Criança é criança, querido. Não tem disso não, né? Agora, cresceu um pouquinho aí, é porque ele falou com os grandalhão lá, e de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer. Então, por que eu vou falar com a criança? Aí eu vou falar com a criança e eu vou assim, mas Kleber, eu já fui batizado. Eu já fui, tá, então, e você creu? Não, eu creio que eu fui. Não, peraí. Falaram com você para você crer e ser batizado na hora? Então, se só falaram com você, pode ser que te enganaram, meu irmão. Talvez você nem foi batizado, acaba você ter um documento. Quantos documentos falsos que tem por aí? Se Deus do passado já tinha coisa falsa, rapaz. Quantos enganadores houve no passado? Eu estou falando do batismo de João. Eu estou falando o que Jesus estava falando é desse batismo. É o mesmo batismo que falou com Nicodemo lá. Você precisa nascer de novo, Nicodemo. Porque Nicodemo estava falando do pecado. Como posso eu entrar no ventre da minha mãe? Nós falamos sobre isso aqui já. Então eu preciso nascer de novo, você precisa nascer de novo. E a única maneira de nascer de novo é o quê? É mergulhar na água, igual Jesus fez. Jesus tinha pecado, Cleber, você ficou louco aí, mané. Não, Jesus não tinha pecado, mas ele é um exemplo, ele sempre foi um exemplo. É igual Jesus orando para nós. Jesus sabe de fazer oração do Pai Nosso? Não precisava disso não, seria a própria oração. Você estava falando dele mesmo, mas Jesus é um exemplo. Se eu quiser entrar no céu, meu irmão, eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Não o exemplo do Zé, do Joaquim, Cleber, mas eu quero seguir o exemplo do meu pai. O meu pai nasceu nessa religião, meu avô nasceu nessa religião e tal. Peraí, deixa eu te falar uma coisa aqui.
Você acha mesmo? Se fosse assim, Jesus não tinha falado. Com o senhor pregar a todos. Por quê? Então, se você pregasse para o pai de família, era suficiente. Olha, você vai servir a Cristo. E todos os outros vão vir também, não. Ele pregou para todos. Pregou para o pai, pegou para o filho, pegou para o irmão, pegou para todo mundo. Sabe? Porque cada um entende o Evangelho de acordo com o Espírito Santo que vem nele. O Espírito Santo, ele é assim, irmãos, ele abre, ele não tem limite da sua abertura. Então, cada um tem a maneira de entender o Espírito Santo. Assim como você entende, pelo Espírito Santo, você entende que você não precisa passar pelas águas batismais, como o próprio Jesus fez, e como João Batista fez, então não tem como você seguir Jesus. Eu sou assim, irmãos, ou eu pego as Escrituras para mim, ou então eu não pego. Eu não vou pegar aqui algumas palavras, ou eu pego todo, ou então eu não pego. Porque o que eu tenho em mão no momento é as Escrituras Sagradas. E ele diz aqui no 17, olha só: e estes sinais seguirão aos que crerem. E estes sinais seguirão aos que crerem, porque creu. E foi para dizer, quem crer. Você está entendendo? E esses sinais seguirão os que crerem. Não adianta também você ser jogado na água lá e não crer. Primeiro você tem que crer. Depois que você crê, querido, aí você vai, então, entender o que é a palavra de Deus. Aí você vai fazer, você vai conseguir fazer os sinais que Jesus falou que ia acontecer. Então, é preciso, querido, tomar essa atitude enquanto é dia. Amanhã pode ser tarde demais. Pense no que eu estou te falando. Nós estamos aqui, querido, no nome das melhores das intenções. Nós vamos encontrá-la na glória. Mas se nós estivermos unidos aqui nessa terra, com o mesmo projeto, com o mesmo objetivo, aí nós vamos para lá. Mas esse negócio de que eu nasci na religião do meu pai, eu nasci na religião da minha mãe, não, meu pai não pode me salvar. Você sabia que nosso pai não pode nos salvar? Você sabia que José, que é o pai biológico de Jesus, não pode salvar ele? Que foi, na verdade, o pai, o padrasto, né? Na verdade, foi o padrasto de Jesus, né? Que Jesus, o biológico é Deus, ele é do Espírito Santo. Então, ele veio do Espírito Santo. Mas, por ele ter ficado no lugar de pai de Jesus, ensinou a profissão, fez tudo, quem é ele para salvar Jesus? Mas Jesus veio do ventre da mãe dele. Ele nasceu dela, mas ela também era pecadora. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então, querido, quando ele disse todos, ele só tirou ele. E eu te falo, mas como que tirou só ele? Eu vou te falar. Lá quando você leu lá naquele homem que foi, daquela mulher que foi pegada no ato da prostituição, que ele falou assim: quem não tiver pecado, quem não tiver, atira a primeira pedra. Ninguém tirou pedra, né? Ninguém, todos que estavam ali não tirou pedra. Porque todos eram pecadores. Jesus foi no miolo do cara, entendeu? Foi no coração do cara. Se não tiver pecado. Aí o que acontece? Ela falou assim: mas tu também não me condena? Jesus poderia jogar uma pedra. Jesus não poderia, irmãos. Como Jesus poderia fazer muitas outras coisas, mas ele não fez, porque ele não tinha pecado. Sabia? Ele não tinha pecado. Ele poderia jogar uma pedra nela. Mas ele disse assim: eu sou um exemplo. Eu não tenho pecado. Eu poderia tocar assim. Por isso que ela falou: o senhor também não vai me atirar uma pedra? Mas se ele, por ser exemplo, ele falou assim: não, eu também não te condeno. Agora há um alerta: vai, mas não peques mais. Desses pecados, não peques mais. Porque senão eu mesmo vou tirar uma pedra de você. Porque eu não tenho pecado, mas eu sou a salvação e a vida. Quem crê em mim, jamais cairão numa situação dessa como você caiu. Eu imagino Jesus conversando com ela. Queridos, fique aí um abraço carinhoso de Cléber Soares, seu irmão em Cristo. Continue conosco aí. Fique firme. Vamos encontrar lá em cima, em nome de Jesus. Receba um abraço carinhoso, Cléber Soares, seu irmão em Cristo.